Olá, vamos ver com vocês hoje então como avaliamos as bradiarritmias no Holter. As bradiarritmias elas vão se apresentar nas mais variadas formas, com as mais variadas etiologias. Algumas arritmias específicas, como a síndrome Brady-Tach, vão ser vistas num capítulo que faremos posteriormente, especificamente sobre pausas. Bom, eu vou apresentar para vocês então um roteiro básico para quê? Para facilitar o nosso entendimento da provável causa da arritmia cardíaca. Então, são algumas características que devemos levar em conta sempre que nos deparemos com um episódio de bradicardia. Existem dois grandes grupos aqui, que são aqueles relacionados aos distúrbios da formação do impulso e aqueles relacionados aos distúrbios da condução do impulso elétrico. Nesse vídeo, então, especificamente, nós vamos ver aqueles bradiarritmias que são relacionadas a distúrbios da formação do impulso. Então, nós temos as causas sinusais, algumas delas fisiológicas, dentre elas a bradicardia sinusal. Então, como nós vamos definir essa bradicardia? Nós definimos então essa bradicardia como sendo uma frequência cardíaca inferior a 50 em um ritmo sinusal, onde eu tenho uma onda P normal, ou seja, onda P positiva, e eu tenho uma relação P-QRS de 1:1. Frequentemente, então, nós vamos observar essa arritmia nos períodos noturnos, mas em qualquer situação, mesmo no período diurno, onde o paciente esteja em repouso, ou qualquer situação em que eu tenha um estímulo vagal, eu vou ter também episódios de bradicardia. Esse paciente, especificamente, ele tem uma bradicardia durante todo o exame, tanto no período diurno como no período noturno. Uma outra causa fisiológica de arritmia cardíaca é o que chamamos de arritmia sinusal, que se caracteriza então pela presença de períodos de frequência cardíaca mais alta intercalados com períodos de frequência cardíaca mais baixa. Frequentemente de origem respiratória, ela então é uma arritmia cíclica. Durante a inspiração, como eu tenho maior retorno venoso, eu tenho um aumento da frequência cardíaca, e na expiração eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca. Diferente da transição da taquicardia, do ritmo sinusal às taquicardias por reentrada, essa mudança aqui é bem mais suave. Então, eu não tenho aquela mudança brusca de episódios de frequência alta para episódios de frequência baixa. Só lembrando que a diferença entre os RRs da frequência mais baixa e os RRs da frequência mais alta tem que ser superiores a 160 milissegundos. É muito importante aqui, como falamos de arritmia sinusal, o cuidado que devemos ter na descrição dessa arritmia. Por quê? Como é um componente fisiológico, então devemos sempre colocar no laudo essa referência da benignidade da arritmia, porque é muito comum que recebemos pacientes jovens com a solicitação de avaliação de arritmia, sendo que na verdade é uma causa fisiológica. Lembrando que as crianças e os idosos têm uma frequência aumentada dessa arritmia. Então, uma arritmia benigna. Bom, nós temos também algumas arritmias
que são devidas a alterações sinusais, mais especificamente uma depressão do automatismo sinusal, como a pausa sinusal e a parada sinusal. Então, como nós vamos definir então a pausa? É muito comum a gente estar avaliando um holter e a gente acaba deparando com determinadas situações onde eu não tenho a minha onda P definida durante a pausa. Então, eu estou vendo o exame, de uma hora para outra eu me deparo com a situação que tem ausência de onda P. Então, a característica importante da pausa sinusal é isso. Eu tenho um ritmo sinusal onde eu me deparo com uma falta de onda P. Pausa sinusal ela pode ser seguida por várias coisas. Ela pode ser seguida, por exemplo, de um escape sinusal. Eu tenho uma pausa, que depois da pausa, ela vem um escape sinusal. Eu vejo um QRS com a onda P com QRS igual ao QRS sinusal. Eu posso ter também, após essa pausa, alguns escapes de origem tanto atrial, onde eu tenho aqui uma onda P antes do complexo diferente da P sinusal. Eu posso ter também, após a pausa, um escape juncional, onde eu tenho um complexo QRS estreito, mas sem onda P, como eu posso ter também um escape ventricular, onde houve um QRS mais alargado. Então, é muito importante que a gente possa determinar o que vem antes da pausa e depois da pausa. Em relação à pausa sinusal, sempre preocupar em avaliar a relação PP antes do evento. Por quê? Para que possamos diferenciar a pausa sinusal da pausa sinoatrial, do bloqueio sinoatrial. Então, essa relação do tamanho dos PPs que envolve a pausa sinusal é importante, então, para diferenciar de bloqueio sinoatrial. Quando essa pausa ela é menor, essa pausa sinusal é menor que 3,5 segundos, nós falamos apenas pausa sinusal. Quando essa pausa é superior a 3,5 segundos, a gente chama de parada sinusal. É importante porque nessas pausas maiores, as paradas sinusais, é importante a gente mostrar o tamanho da pausa, porque pode levar a um entendimento de uma maior gravidade da disfunção do nó sinusal. Então, sempre que formos descrever, vamos descrever também o tamanho da pausa. Apesar de eu ter essas paradas sinusais com pausas que podem ter 10, 12, 15 segundos, eu não posso falar aqui que durante a minha pausa sinusal ou a parada sinusal eu tenha uma doença do nó sinusal. Aqui eu vou me ater apenas a descrever que eu tenho uma disfunção do nó sinusal. O bloqueio sinoatrial, então, ele é uma causa de bradiarritmia que está relacionada
com o distúrbio da condução do impulso. Nós vamos vê-lo aqui associada com os distúrbios da formação do impulso pela grande associação com a pausa sinusal. Então é muito importante então a gente diferenciar o que é pausa sinusal e o que é bloqueio sinatrial. Então o bloqueio sinatrial vai se caracterizar por quê? Pela presença de pausas que são sinusais. Então aqui eu não vejo a onda P. Como característica, a característica básica do bloqueio sinatrial do segundo grau do tipo 2, que comumente é relatado nos exames, eu ter um PP de um determinado tamanho, sendo que meu PP da pausa é aproximadamente o dobro do PP que precede a pausa. Então, sempre que eu tiver uma pausa sinusal em que eu tenha o tamanho da pausa quase que 2 vezes o tamanho aqui do PP normal, então nós estamos diante de um bloqueio sinatrial. É muito comum, então, a gente ver vários episódios de frequência cardíaca mais baixa, de pausas, uma frequência cardíaca aqui mais alta. E sempre essa pausa aproximadamente o dobro do PP normal. Uma característica, então, geralmente ela vem em blocos de frequência mais alta, pausa, frequência mais alta, pausa, frequências mais altas, pausa. Comumente o equipamento até vai me dar isso aqui como extrasístoles supraventriculares e períodos de TPSV não sustentadas. Então, a gente tem que prestar muita atenção e nessa hora mudar o nosso sistema de análise, mudar aqui então a precocidade para transformar tudo isso em batimentos normais. O bloqueio sinatrial, então, ele se apresenta como pacotinhos de arritmia, como se fossem vários pacotes de arritmia. Como o bloqueio atrioventricular, o bloqueio sinatrial também, ele pode ser dividido em bloqueio sinatrial do primeiro grau, só que esse bloqueio sinatrial do primeiro grau não é visível ao eletrocardiograma de superfície. A gente tem o bloqueio sinatrial de segundo grau, o bloqueio sinatrial de segundo grau do tipo 1, que é o Wenkman. Eu vou ter diminuições do PP até chegar na pausa, sendo que o PP posterior à pausa é menor que o PP que antecede a pausa. O do tipo 1 é menos frequente. O que nós vemos comumente é o bloqueio sinatrial do tipo 2, onde eu tenho o meu PP o dobro do PP normal. Então, essas são as características principais para diferenciar o bloqueio sinatrial da pausa sinusal. Dentre as causas não sinusais, nós temos os ritmos de escape, onde nós vamos ter, então, os escapes, que podem ser juncional, podem ser atriais ou escapes ventriculares. Aqui.
Então, os escapes ventriculares. E quando então eu tenho os batimentos isolados, eu chamo de batimentos de escape. Esses batimentos de escape, eles são, na realidade, batimentos de suplência, ou seja, determinadas situações onde um grupo de células ou uma célula isolada, ela vai passar a comando que estava prejudicado. Então, quando eu tenho esses escapes, eles ficam seguidos, eu chamo de ritmo de escape. Se eu tiver isoladamente, batimentos de escape. Se eu tiver uma sequência de batimentos, eu vou chamar então de ritmo de escape ou um ritmo de suplência. Lembrando que comumente ao holder ele vai me dar isso aqui como taquicardias ventriculares. A gente vai ter que mudar e colocar então como um ritmo idioventricular. Dessa maneira, então, nós terminamos por aqui as arritmias mais comuns relacionadas aos distúrbios da formação do impulso elétrico.